Bem, como dissemos, com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos e hoje temos o privilégio, a grande satisfação de ter o Dr. Jean, que veio nos trazer ensinamentos preciosos para a nossa vida, para que nós nos fortaleçamos com os conhecimentos e brilharmos aquele caminho que Jesus tanto nos pediu, que é o caminho da nossa própria redenção. Então, eu passo a palavra ao Dr. Jean, fique muito à vontade, e Jesus nos abençoe. Boa noite. Agradecer no fundo do meu coração a oportunidade de estar com vocês aqui. É uma grande honra. Que bom poder falar da doutrina espírita, trazer conhecimentos que, primeiramente, esses conhecimentos foram muito importantes e continuam cada dia mais trazendo um desabrochar enorme para o nosso aprendizado. Então, todo dia é uma oportunidade imensa de podermos aprender um pouco mais com a doutrina espírita e com seus ensinamentos. Então, para falar dos mecanismos do adoecimento, vou falar um pouco antes da minha história. Eu, como um bom médico e cirurgião formado, né, no modelo que a gente traz para vocês, de baixo, que era um modelo biomédico. Esse modelo, ele é um modelo que é muito importante, porque ele traz... Esse aqui não é computador. Então esse modelo nos traz o seguinte: quando as doenças são entendidas como um conjunto de sinais e sintomas, esse conjunto de sinais e sintomas, onde você vai ver que há uma alteração da morfologia e da dinâmica do corpo. Então, quando a gente vai a esse modelo biomédico, e que foi muito importante dentro da medicina, com o avançar das especialidades médicas, nós começamos a compreender que houve uma fragmentação das nossas estruturas. Então, hoje nós temos alguém que cuida do pé, alguém que cuida da mão, alguém que cuida da cabeça, que são as especialidades que trouxeram um grande avanço ao campo da medicina. E como formado nesse modelo, o que é que acontecia e o que é que nós fomos percebendo ao longo da evolução? Que há uma busca, não é? E a gente começa a fazer os tratamentos através de medicações, intervenções cirúrgicas, e isso trouxe ganhos maravilhosos para esse campo da medicina atual. Mas na minha prática, eu saí jovem, né, na época da faculdade, e começamos a atuar no campo da cirurgia e na cirurgia do trauma. Eu me via o tempo todo lidando com a morte, lidando com aspectos do ponto de vista da cirurgia, que a gente fazia um tratamento, a pessoa ia, depois de um certo tempo, ela voltava no consultório. E eu me perguntava, e ela vinha às vezes com a mesma sintomatologia, com a mesma dor. E às vezes a dor até de maior intensidade. Será que eu fiz algo errado? E aí você vai no livro, reestuda. Mas foi feito a técnica cirúrgica, o passo a passo. E a pessoa voltou com a mesma dor. E aquele desafio, e em alguns momentos você operava, por exemplo, alguém que tinha levado 7 tiros, era uma pessoa que não tinha uma conduta tão reta, e aí você olhava, mas será que isso aqui está me desafiando, porque eu já suturei, já perdeu tanto sangue. Não, mas está vivo, doutor, continue. E a gente continuava a operar, e no outro dia, o paciente saía da UTI, e a gente passava a visita e disse, olha, já estou bem, posso ir para casa, doutor? Quero continuar, porque agora eu vou dizer uma coisa ao senhor, não passe na minha frente, porque
O meu ofício é esse. É matar e roubar. Talvez eu pense 2 vezes se eu pouparei o senhor. E às vezes chegava alguém com um tiro, você faz a intervenção cirúrgica e não tinha isso. Aí você ia para casa com aquilo tudo na cabeça, o que é que eu fiz que a coisa não está acontecendo? E todo esse processo começa a trazer uma reflexão profunda, porque não havia respostas naquele momento em livros da literatura médica que me desse uma fundamentação. E a gente começa a perceber, não é, que tinha algo mais do que as medicações, as intervenções. Até que em algum momento da minha trajetória, diante disso aqui que a gente vai ver agora, a gente começa a buscar respostas e a doutrina espírita me mostra em uma fase da minha vida onde irrompe com doenças emocionais as mais diversas possíveis e naquele momento não encontrava dentro das medicações e dentro dos procedimentos até então vigentes melhoras. Foi quando eu conheci no Evangelho segundo o Espiritismo, na casa da minha sogra, a qual eu passava, né, tá aqui a minha esposa, e aí a minha sogra fazia o Evangelho e sempre convidava, eu dizia, olha, você devia ter esses retratos aí, que isso aí eu não acredito nessas coisas. E me deparei com a doutrina espírita, me deparei com os fenômenos mediúnicos, os quais me acompanharam desde a infância, e eu simplesmente havia fechado os olhos. E aí a gente começa a entender a profundidade da dor, a raiz e a causa do adoecimento. Então, nesses estudos a gente começa a observar aquilo que Hipócrates já falava e a doutora Marlene Nobre, a qual é matriarca das Associações Médicas Espíritas do Brasil e fundou a Associação Médica Espírita Internacional. Hoje eu faço parte, sou presidente da Associação Médica Espírita lá da minha cidade, de Arapiraca, lá em Alagoas, Maceió, e fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Eu que reneguei por tanto tempo. E aí me reencontro, e a doutora Marlene traz pra gente aqui, ó, no livro A Alma da Matéria, que saúde é um estado de equilíbrio entre os influxos ambientais, os modos de vida e vários componentes de natureza humana. Você vai entender aí, Hipócrates já falava entre esse equilíbrio do ser humano, esse equilíbrio dinâmico, né? Chamava a teoria dos humores, a teoria das paixões. Ela já traz um pouco, né, do que a doutrina espírita vai trazer pra gente. E a pergunta é, pessoal, por que tem acontecido tanta coisa esse fenômeno hoje, que são as doenças emocionais, né, que é o suicídio? Lá na minha região, é uma das regiões do planeta onde mais as pessoas tiram sua vida. São, em média, hoje eu trabalho ainda como cirurgião do trauma, mas o que eu vejo muito hoje, que também a gente recebe, são os casos de suicídio. É inúmero. E por incrível que pareça, crianças de até 9 anos. 10, 11. Foi um desafio, o Ministério da Saúde questionou, porque 9 anos. Então o hospital hoje recebe muita gente, esse hospital que a gente trabalha. Existem alguns trabalhos científicos que falam algo com relação com a folha do fumo. E a minha região foi a maior produtora de fumo do país até um tempo atrás. Hoje está mais para o Rio Grande do Sul. Qual a correlação? Não sabemos. Precisamos entender que é multifatorial, mas hoje o suicídio vem aumentando exponencialmente em todas as faixas etárias, mas entre os jovens ainda desafia, porque o número vem crescendo cada vez mais. E essa visão ampliada a gente começa a ter quando a Organização Mundial da Saúde, né, incorpora essa dimensão espiritual. Porque então na faculdade a gente começa a ver o quê? A parte biológica, a parte social, mas tivemos um grande ganho com essa parte espiritual. Então, no modelo norte-americano, quase a totalidade das faculdades já implantaram a disciplina de saúde e espiritualidade.
não sei como é aqui em Londres, mas em Arapiraca, quando fundou agora o curso de medicina, há 4 anos, o pessoal queria que eu fosse coordenador do curso. Eu prefiro, me afastei para fundar a disciplina de saúde, ciência e espiritualidade para os futuros médicos, porque eu não tive esse olhar. E não tendo esse olhar, e hoje a gente vê a quantidade de profissionais de saúde que estão adoecendo também. Então esse olhar foi que trouxe e que pode trazer para as futuras gerações de médicos uma oportunidade de aprofundar esse conceito das doenças. Então essa visão ampliada, pessoal, a gente começa a ver o seguinte, que a gente começa a ter a significação e esse sentido da vida. E em algum momento a gente começa a perder esse sentido. Quando eu começo a ampliar esse olhar em direção a esse sentido existencial, a gente começa a buscar respostas onde eu encontrei quando uma entidade espiritual na época chegou para mim, através da mediunidade de um grande amigo, e disse: meu filho, quem é mais médico? Você ou irmã Dulce? E eu não entendi aquilo. Eu disse: pai, sou eu? Ainda sem compreender quase nada, em lágrimas. E as respostas que o meu corpo me dava, nem os médicos sabiam, nem os livros poderiam me mostrar. E eu disse: eu não tenho nada desses diagnósticos aí. E realmente, porque o diagnóstico a causa era profunda. E aí, quando essa entidade me diz: é você, irmã Dulce? Eu disse: eu? A irmã Dulce nunca foi médico. Ela assim: o que é que você e a irmã Dulce têm em comum nesse sentido? Cuidar das pessoas. Quem vem cuidando mais das pessoas? Você? Ali eu compreendia o significado do que ela queria me dizer. Porque não está na quantidade de cirurgias que eu fazia. Não estava na quantidade de pessoas que eu atendia. E nós vamos encontrar em várias obras da doutrina espírita. Estava em como eu fazia. Como que o meu coração e a minha mente estavam no momento presente. E conectado com o alto. Aos poucos, a gente foi entendendo esse significado existencial do toque significativo. Aquilo que me dá justamente essa força que me alimenta. E assim, em lágrimas, eu venho nessa jornada há 11 anos. Porque não encontramos respostas, às vezes, para coisas que são muito frequentes, em que muitas pessoas buscam isso, têm tudo isso, e por que tiram a sua própria vida? Não que tenha pessoas que tenham isso e sejam muito felizes, porque aí onde está, isso não é impeditivo, desde que eu faça com o meu coração, desde que me nutra as coisas bem mais profundas. Porque temos pessoas hoje que estão infelizes, tristes e cometendo suicídio. E aí, a medicina do futuro, nós vamos encontrar já indícios nas obras, por exemplo, de Fijot Capra. Ela fala nesse livro A Alma da Matéria, que uma vez os processos mórbidos são essencialmente mentais. E aí eu começo a entrar uma coisa agora que pouco se falava, pelo menos nas disciplinas, e que pouco a gente dava importância na faculdade. Processos mentais. Quando eram as aulas de psiquiatria, a gente queria correr. E aí agora eu começo a dizer, processos que são mentais, as enfermidades decorrem de uma falta de integração e pode se manifestar em vários níveis no organismo. Agora eu tenho que considerar um elemento agora palpável que fosse a mente. Eu digo, poxa, aí vamos para frente para vocês entenderem como o negócio começou a complicar. Aqui repetiu, a gente tirou naquela... Aí eu preciso entender o entendimento, trazer o entendimento de saúde e doença. A gente vai nesse livro da Bárbara Ann Bremen, Mãos de Luz, que ela diz o seguinte: toda doença é uma mensagem direta, dirigida a você. Olha que interessante. Dizendo que você não tem amado a você mesmo, nem se tratado com carinho.
Então agora começa a entender que a doença não tem a ver com o meu marido, com a minha esposa. Não olhar para a minha esposa e agora? Não posso mais dizer que o problema da doença foi você. Não olhar para o vizinho e agora? O problema não foi o vizinho. O problema... Eu não estou olhando para mim com carinho. E aí mais à frente a gente vai ver a importância da reforma íntima, do autoconhecimento nesse processo. E realmente quando a gente vai fazer uma análise, não estava sendo carinhoso, não estava olhando com profundidade para essa essência maior que somos nós. A doença, pessoal, aí a gente vai em Ramatiz, ele traz aqui, em Fisiologia da Alma, ele já aprofunda. Diz o seguinte: essa drenagem de energias deletérias, que a medicina chama de doença, que a gente costumeiramente sabe de doença, ela é um reflexo dos erros atuais ou também de vidas pretéritas. Então agora começa a entender aquilo que eu tenho hoje como uma doença, podendo ser algo já desta encarnação, como também de outras encarnações. Porque muitas vezes a gente diz o quê? Não, o problema é o karma do passado. Às vezes não, pessoal. Às vezes é o karma atual mesmo. Às vezes é a coisa que eu estou fazendo aqui, como a gente chama de karma, é as besteiras que eu venho fazendo ao longo da vida. E quando eu ia fazer essa análise, pelo menos comigo, era um monte de besteira que estava sendo feito. Então, precisamos entender, não é no momento exato que o indivíduo acusa esses sintomas materiais da doença, que realmente ele fica doente. E às vezes a gente acha que ficou doente porque foi ontem. A gente, olha, há muito tempo ele já vivia mentalmente e psiquicamente enfermo. Às vezes isso já veio há muito tempo. E a gente não percebe. Há 2 anos atrás, vamos imaginar que eu peguei uma briga lá com o irmão, com o pai, com a mãe. E aí eu venho nesse tempo todo, não perdoo. Não vou perdoar. Não vou perdoar. E vem sempre trazendo... Boa noite. E vem sempre trazendo aquilo consigo. Não vou perdoar. De repente vem algo doloroso. E a gente não percebe que isso, às vezes, já vinha lá martelando. Quer ver um exemplo? Eu passei 3 anos operando cirurgia oncológica com um amigo, com um professor meu. E aí eu pedi licença a ele, que ele era extremamente cético e materialista, e houve um encontro de almas, porque ele veio para resgatar justamente esse encontro com a espiritualidade nesses 2 anos que convivia comigo. Então, eu pedi a ele, eu posso conversar, ele fazia o transoperatório, eu fazia com ele, e o pós-operatório era comigo. E aí eu pedi a ele para ampliar a visão, como a gente dá aula de anamnese espiritual, ampliar a visão com os pacientes. Quando a gente ia ampliando essa visão, conversando, eu lembro de uma jovem, que eu conversava com ela, ela disse, eu não perdoo. Isso depois da cirurgia feita, um câncer que ela teve, não perdoo. Quando nós ampliamos aquilo, ela disse, eu passei no concurso e ele não me chamou há 3 anos. E eu não posso ver a cara dele. 3 anos depois ela martelava aquilo. Será que poderia ter origem ou não? Por isso que estamos trazendo isso aqui, olha. Às vezes você vem guardando psicicamente, mentalmente, muita coisa e ainda não percebeu. Aí a pergunta é, o que é saúde? A gente vai ver aqui instruções psicofônicas, tá certo? Onde espíritos diversos trazem pela mediunidade de Chico Xavier. Uma das coisas interessantes é, saúde é o pensamento, pessoal, em harmonia com a lei de Deus. Então o meu pensamento em harmonia com a lei de Deus reflete saúde. Então vamos aprofundar. E onde está a lei de Deus? Onde é que está escrito? Aí o livro dos Espíritos nos diz o quê? Na consciência. Então saúde é o meu pensamento em harmonia com a minha consciência. Olha como eu vou aprofundando agora, entendendo. Que saúde é o meu pensamento em harmonia com a minha consciência. Então, para que eu possa ampliar isso, eu preciso entender, mas já bastava entender, ter estudado anatomia na faculdade, fisiologia, aí quando eu conheci a doutrina espírita, meu filho, você vai ter que estudar agora corpos mais sutis, corpos mais profundos. Não é só esse corpo. Muito pelo contrário, a coisa está bem mais profunda ainda. Eu digo, meu Deus, agora eu vou ter que estudar agora anatomia espiritual, fisiologia espiritual.
E aí a coisa foi aprofundando. Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, né, também pela mediunidade de Chico, André Luiz traz o seguinte. De modo geral, a etiologia das doenças que afligem o corpo físico, este corpo aqui, e dilacera, ela guarda, sabe aonde? No perispírito. As suas causas raízes. Um corpo mais profundo, que serve como molde. Não tem ovo da Páscoa? Todo mundo já viu o ovo da Páscoa, já? Não tem aquelas forminhas que molda? Pronto, o perispírito é como se fosse aquela forma que molda o corpo físico. Ele está em íntimo contato. Então ele está dizendo que aqui, que guarda nesse corpo mais profundo a etiologia aí das nossas doenças. Aqui só um exemplo para vocês verem. A gente tem o espírito, que seria essa parte mais sutil, um corpo intermediário, a doutrina espírita traz assim, e o corpo físico, tá? É óbvio que a gente vai ter aqui em algumas obras já a presença do duplo etéreo, desse corpo espiritual, o perispírito aqui, com o corpo mental. É outra divisão. Se a gente for para outras doutrinas, outras filosofias, a gente vai encontrar aqui diversos corpos, canalículos chamados nadi. Então a gente vai encontrar aqui várias nomenclaturas. Mas a doutrina espírita, ela traz esses três aqui para ficar mais claro, como se fosse um modo. Então, olha, no livro Missionários da Luz, isso aqui foi pedido ontem à noite, lá no hotel, para que colocasse hoje. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, e aí vocês vão ver nas obras, e já trago para vocês, que muita gente acha que o alimento não tem problema nenhum. Mas no próprio Missionário da Luz você vai ver como que o alimento físico já interfere na gente. Aí ele traz, mais à frente, isso aqui. Assim como o corpo físico ele ingere alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também esse organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação, que lhe corroem os centros de força. Centros de força. Vou voltar aqui, para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são os centros de força. Que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês verem aqui. Que tem esses centros de força reflexos sobre as células materiais. Então, e qual vai ser, não é, a intoxicação desse perispírito? Vai ser pelo alimento físico? Assim, pelo alimento físico, deve ter outra coisa que intoxica também. Tá aqui esse centro coronário, que é esse mais alto aqui da nossa região da cabeça. Ele vai trazer uma coisa que é muito importante. Dentro das passagens do livro Evolução em Dois Mundos, vocês vão ver o seguinte, olha. Esse centro aqui rege a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena. Então, há uma correlação desses centros de forças, desses chakras, assim chamados, com o nosso corpo físico, com as nossas glândulas e com as nossas células. Então, veja que ele disse, nele identificamos o centro coronário instalado na região central do cérebro, sede da mente. Então veja que a mente, aqui segundo André Luiz, tem uma íntima relação com o nosso cérebro, através desse chakra. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, ou seja, o metabolismo orgânico. E mais uma vez, a vida consciencial do indivíduo. Então, a nossa consciência tem uma correlação com a mente, que tem uma correlação com esses chakras, que tem uma correlação com o corpo físico. E aí eu digo, minha Nossa Senhora, já bastava cortar, abrir e fechar. Aí eu começo a entender porque as pessoas voltavam com dores piores ainda, porque eu tirei a vesícula. A pessoa foi para lá, né? E continuou fazendo as mesmas coisas, com raiva, vamos supor, com ódio, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí aquela coisa ia plasmando mais ainda. Então, veja como uma coisa bem mais profunda. As células e a resposta da mente. Aí eu ia me desafiando, eu digo, vamos pegar nas obras o que é que eu tenho. Realmente tem uma resposta da célula com a mente. Como é que é esse negócio? Aí André Luiz traz o seguinte. Animáculos infinitesimais que se revelam
domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. Até aí tudo bem, pessoal. É o processo. Desde quando a gente nasce, vem as célulazinhas e elas vão se diferenciando. Umas vão formar coração, umas vão formar cérebro. E aí, beleza. Mas aí é o seguinte, elas obedecem ao pensamento simples ou complexo que ele comanda a existência. E agora, minha Nossa Senhora, o que eu penso tem reflexo na minha célula. Pode ser um pensamento simples ou um pensamento complexo. Vai ter reflexo na minha célula. E aí eu dizia, por que eu estou dando a sertralina, Aldol, Fenergan, Plictil, indivíduo não melhorava? Né? Tinha gente que tomava de tudo, toma analgésico, toma anti-inflamatório e não passa dor. Eu vou contar depois um episódio de quanto remédio que eu tomei e não passava. Eu meti a cabeça na parede para tirar a dor de uma cirurgia que eu fiz. Então veja, então eu tenho esse adoecimento tanto pela questão da alimentação, agora eu comecei a entender esse adoecimento por uma proposta bem mais profunda, e aí no livro ele diz o seguinte: transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos, aí mais uma vez ele diz, dos meus sentimentos, das minhas ideias e das minhas ações. Então tudo isso, sentimento, pensamento, ideia e ação, se reflete nos meus centros, que se reflete nas minhas células. Imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis da minha conduta. Por isso, o papel primordial, né, da gente estar sempre buscando essa reforma e estar alinhando como que está sendo a minha conduta. Porque tudo isso reflete no mecanismo da nossa saúde. Então, quando eu tomava esse comprimido, aí eu vou falar para vocês que eu quebrei o pé, esse pé esquerdo, que eu quebrei foi os dois. O esquerdo foi num momento, o direito foi no outro. O esquerdo, tá aqui minha esposa para dizer que é mentira, nós estávamos a mala pronta para se separar. Eu não falava com meu pai, eu não falava com a minha mãe, eu não falava com meus irmãos mais. Por quê? Porque eu havia conquistado tudo aquilo que eu queria. O menino que nasceu e cresceu com valores. De uma avó analfabeta, que eu aprendi na feira, recursos da simplicidade, da humildade, cresce. E aí, pelos sofrimentos da vida, mas por ter deixado esses valores de um lado e ter ido em busca dos valores que me colocaram, do sucesso, do ter. E realmente, quando eu tive, o modus operandi da conversa é o quê? Não, agora eu posso tudo. Até o momento que, aí esse pé quebrou. E aí eu olhei, para quem eu ligo? A mãe falava. Os irmãos não conversavam. A esposa eu separando. Mas eu liguei, tive que ligar para alguém, né? E aí ela atendeu o telefone e disse, o que você quer? O que é que você quer? Eu disse, mas eu preciso. Mas naquele momento, ela foi para o hospital. Foi quem ficou do lado, pessoal. Aqueles que eram os amigos da bebedeira, das farras, todos vão embora. Quem fica? Fica a turma, né? Que realmente você precisava fazer um caminho inverso. Aí fui operado e me deram a cartelinha de remédios. E essa cartelinha ia aumentando, porque não passava. Sempre aumentava um pouquinho, porque eu dizia, ninguém tira essa dor. Aí eu começo a compreender esse fenômeno doloroso que é a dor moral. A dor consciencial não passa por remédio. Esta dor profunda, essa dor moral, essa dor consciencial, ela vai passar com um processo de entendimento, aceitação, acolhimento, força, vontade de se reerguer e tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, como nos ensina a doutrina espírita. Porque também um dos efeitos colaterais que eu tive foi de querer ser perfeito a todo custo. São as máscaras do ego.
Não funciona assim. Eu preciso ser o quê? Um pouco melhor a cada dia. O verdadeiro espírita é aquele que se levanta e se auto-pergunta, como dizia Santo Agostinho, como eu fui ontem? Como que eu estou terminando hoje? Como que eu quero agir amanhã? Então, a gente começa a entender. E aí, 8 anos depois, já depois dessa evolução toda, o pé direito. Já num projeto social com as crianças, pô, eu digo de novo. A pergunta foi uma agora. Da primeira, por que eu? Por que eu preciso passar por isso? Agora, a pergunta foi, Senhor, o que queres me mostrar? Porque esse é o entendimento. Se a doença é algo que vem e ela é endereçada a você e somente a você, por trás dela tem um alerta. Tem um alerta que pode ser muito benéfico quando você o compreende. Nos cursos de autoconhecimento que a gente faz, nos projetos sociais, a gente faz algumas tarefas lá no Centro Espírita, e aí as pessoas olham, mas eu estou com tanta dor, depois desse negócio me deu tanta dor, a dor já estava aí. Só que você não vinha percebendo. Agora você está olhando, agora vai ser um reencontro maravilhoso e uma oportunidade de você poder resolver essa encrenca. Então, é muito interessante a gente começar a compreender que a dor tem um significado mais profundo. E aí, ó, no livro Pensamento em Vida, ratificando, eu digo, vamos buscar em outras obras, como que se ratifica isso? O que é que a turma quer trazer? Aí, olha, Emmanuel, não é? Ele diz o seguinte, o pensamento sombrio adoece o corpo que está são e agrava os males do corpo enfermo. Então, ratifica aquilo que está na obra, e a doutrina espírita, ela é magnífica por conta disso. Você vai pegar 3 médios, e Kardec fez isso. Né? Você vai pegar 3 médios, e aí ele vai comparar o que vem por um, o que vem por outro, o que vem por outro. E ele vai cruzar. E vai ver que o conteúdo é o mesmo. A característica da universalidade. Então você vai pegar ali e comparar. E você vai ver que o conteúdo é o mesmo. São espíritos diversos, vários médios, e eles vão trazer um conteúdo. O adoecimento e os fatores reencarnatórios, aí eu preciso também considerar isso, pessoal. Além das minhas propostas atuais, por que muita gente diz, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, não é? E muitas vezes, o que acontecia no início, quando eu comecei a falar com vocês das cirurgias, aquela coisa toda, tem uma passagem no Evangelho que se fosse, né, o homem de bem, né, muitas vezes não precisa ficar muito... A gente não vai passar um minuto a mais aqui do que for necessário. Esse é o entendimento que vamos ter aos poucos com a morte. Estamos aqui, o espírito, numa prisão temporária, porque a gente não compreende isso, esse fenômeno, quando a gente vem para cá, mas a pátria espiritual, quando a gente desabrocha esse fenômeno da consciência, a gente volta, a gente vê a liberdade do espírito que ele tem. Então, veja como é interessante as causas passadas também nesse processo. Veja nesse livro, ele diz o seguinte, aqui é ação e reação, está errado aqui. Em vidas passadas, por causa de Raquel, Segismundo tirou a vida física de Adelino. Ele matou Adelino. Tá certo? E ele atingiu a vítima na altura do coração. Na vida atual, Segismundo renasceu como filho de Adelino. Ele volta como filho de Adelino. E Raquel, e trouxe já na formação do seu corpo físico, lembre-se que toda ação gera uma reação onde nesse corpo perispiritual fica registrada essas marcas. E quando a gente vem com a proposta de melhorar essas marcas. Por isso que nós reencarnamos. Então vamos imaginar que eu tenho uma bola aqui vermelha, e essa bola é uma bola, por exemplo, do orgulho. Quando eu venho para cá e eu começo a agir com simplicidade, com humildade, essa bola vai se desmanchando. Meu perispírito vai ficando mais leve. Aí essa proposta é de ascendência. À medida que eu vou sendo mais orgulhoso, essa bola vai aumentando o tamanho e eu vou ficando mais pesado. Perispírito pesado, até no ponto que passa a minha capacidade de resistência e vai desabrochar no meu corpo físico. Então o processo reencarnatório para a gente evoluir é esse processo de conhecer quais são as minhas tendências. Não é saber quem eu fui do passado, não é saber o que aconteceu do passado, é saber qual é a minha tendência atual e o que é que eu preciso melhorar hoje. Fazendo isso, eu estou caminhando numa proposta de evolução
espiritual bem mais profundo. Aí, ó, na vida atual, ele nasce com esse problema cardíaco que vai se manifestar mais tarde como doença do tônus elétrico após os 40 anos de idade. Agora, ele já nasceu com essa proposta. E muitas vezes é o que acontece o quê? Quando alguém pergunta, mas por que tão jovem teve um problema de doença tão grave? Porque já veio com aquela marca, aquela tendência. E aquilo já ao nascimento se manifestou por uma proposta do passado. Por isso eu não posso desconsiderar o fenômeno reencarnatório, nem nos fatores do adoecimento. Eu preciso entender isso. E aí eu tenho muitos pacientes que eu digo, olha, você deveria deixar de fumar, mas fulano fumou até 100 anos e nunca teve problema nenhum. Maravilha. Mas se for intoxicação, na próxima, você pode até não ter tido problema hoje, mas na próxima. Eu tive um paciente diabético que ele dizia, era 4, era só dava raio no exame do dedinho, raio. Eu vou morrer, eu estou comendo, não tem jeito, eu amo comer. Até o dia que eu fui visitar no velório. E ele não tinha jeito. Então, essas propostas aqui eu preciso ir refletindo e começar a atuar. Porque muita gente diz, mas não tem problema agora. Mas o fenômeno da saúde também é um fenômeno para as próximas encarnações. Se eu quero estar cada vez mais saudável, eu começo hoje já a agir. Aí eu preciso entender outra causa. Além dos fenômenos reencarnatórios, além das minhas condutas, pensamentos, sentimentos, eu tenho o fenômeno da sintonia que pode impactar no adoecimento. E aí o papel importante das casas espíritas, o papel importante das reuniões mediúnicas. Tá certo? É da lei aqui, ó, que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, nos compreendendo, vai permutar valores mentais de qualidades idênticas ao nosso. Tá certo? Atraímos os espíritos que se afinizam conosco. Nós vamos ter as boas companhias quando nós colocarmos as boas companhias dentro do nosso coração. Muita gente chega na casa espírita e lá procura a gente. O que é que eu faço para afastar esse espírito? Não é assim, pessoal, que funciona. Não, afastar o espírito de mim. Não funciona assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe se a causa raiz está em você. Se não é você que está o atraindo. Nós precisamos, cada caso é um caso e é muito importante você compreender que esse fenômeno da sintonia, às vezes você vai afastar aqui, mas a sua vibração é a mesma que vai atrair outros. Então eu preciso mudar a minha forma de vibração. E à medida que eu vou mudando a minha forma de vibração, aquilo vai tendo um reflexo também nesse campo. Então, portanto, é outra coisa que a gente não pode desconsiderar o fenômeno, tá certo, de sintonia espiritual. Eu preciso mudar a minha vibração interior para que eu possa ter sempre, óbvio, uma caminhada em direção a isso. Então veja aqui, ó, que ele fala nesse livro ainda, que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções, o que é que vai acontecer? Ela entrará em sintonia com irmãos de plano espiritual, que emitirão fluidos que não são bons ou salutares, e vai impregnar esse perispírito, intoxicando com as emissões mentais. Então, portanto, veja outra forma aqui que eu tenho, que é justamente através dessa sintonia eu posso ter essas emissões. E nesse livro você vai ver vários casos deles. Tem uma passagem no final que eu vou mostrar aqui para vocês verem como é importante o trabalho do passe dos passes, como é importante o trabalho das reuniões mediúnicas para que eu possa, não é, estabelecer algo em relação à sintonia. Ainda temos também a questão dos patógenos. Temos os nossos patógenos físicos. As bactérias que nós conhecemos, que a gente toma o quê? Antibiótico. Não é isso? Vai lá e mata. Show de bola. Até aí eu digo, poxa. Aí o que é que eu tenho aqui? No livro Evolução em Dois Mundos, eu vou ver que a turma traz uma coisa chamada zona de remorso. Olha agora como é que é o negócio da mente para o corpo físico. André Luiz, no livro Nosso Lar, o filme, acredito que muitos de vocês todo mundo já assistiu Nosso Lar aqui? Não é?
Nosso lar, quando ele chega lá, os instrutores vão conversar com o André Luiz. E diz o quê? André Luiz, você veio pelo suicídio. Ele diz, não, mas não foi suicídio. Foi suicídio. E ele, não foi, eu sou médico. Eu sou médico. Eu lutei, eu fiz cirurgia, era uma obstrução intestinal. Eu fiz tudo. Não foi suicídio. Ele disse, André, foi suicídio. Indireto. Não é? Você fazia isso, desregrava assim, você papapá, aquela coisa toda. Tem todo um processo aí nessa história, André. Aí ele começa a entender. E uma das coisas duas coisas que chamam a atenção. Ele diz, o mínimo. Mas eu não sabia, eu achava que eu vinha aqui, ia ser um tribunal, aquela coisa toda. E quando eu chego aqui, as mínimas coisas que eu fiz teve reflexo. Mas as mínimas. Aí ele começa a entender até isso. Pois foi, André, até isso. As mínimas coisas tinham reflexo sobre esse processo do adoecimento seu. Você não precisava ter passado por isso. Se você tivesse compreendido e feito um negócio diferente, e aí onde está aquela história, aquele probleminha lá que a gente falou, reencarnatório, aos 40 anos tem uma tendência a ter aquilo. Mas o que é que pode ser feito? Se eu faço às vezes a trajetória diferente, o entendimento, às vezes a doença não precisa vir mais. Vem como se era um tumor maligno, vem como um tumor benigno. Por quê? Porque eu já compreendi a proposta do que aquilo estava por trás. Então, aí uma das coisas foi essa. Quando eles perguntaram a André Luiz, até isso. E a outra, quando ele fala o seguinte, veio pela sífilis. Eu disse, meu Deus, a sífilis causando câncer, eu nunca vi. Não achei em trabalho, fui buscar e eu disse, não é possível. Fiquei com aquela dúvida. Porque o HPV tem correlação, uma bactéria do estômago tem correlação, mas eu digo, poxa, aqui não estou encontrando essa história. Mas aí a gente foi aprofundar mais e olha o que a gente encontra nos patógenos. A mente, existe na região da mente uma zona chamada zona de remorso. Onde a gente fica nessa zona de remorso com um pensamento em circuito fechado, de culpa. Tem aquela coisa que a gente fica com uma culpa, não sabe de onde vem, e aquela sensação ruim o tempo todo. De onde é que vem esse negócio todo? Ele diz que essa zona de remorso faz uma linha de pensamentos em circuito fechado, e essa linha de pensamentos começa a provocar campos de ruptura na harmonia das células. Eu disse, poxa, então ali a mente começa a agir, aparecendo no local do corpo espiritual com o veículo físico, onde tem pontos débeis ali, fragilizados, eu começo a ter esses campos de ruptura. E aí eu tenho o assalto, ou seja, invasão microbiana no corpo físico. A mente emite raios como se fosse... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque era muito grande. Não. Ela emite como se fosse raios magnéticos, tem nessa obra, como se fosse raio-x. E aí nesses pontos débeis começa a haver uma fragmentação nesses campos, e aí passa esse assalto microbiano. Eu disse, meu Deus, invasão microbiana. Aí a mesma dúvida que eu tive, André Luiz teve, e pergunta o instrutor no livro Missionários da Luz. Olha o que ele pergunta. Estava assombrado. Ele vem de um caso já que estava acontecendo. Ele já no plano espiritual. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros que ele via naquela pessoa? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? André teve a mesma dúvida aí, a dúvida que eu tive quando eu li esse livro. Nosso lar. E aí ele, missionário da luz, ele já mais saudável, trabalhando no campo espiritual, ele pergunta. Resposta do instrutor Alexandre. Olha, não, André. Não temos sob os olhos a espiroqueta de Chaldim, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Eu digo, opa, esse germezinho aí, a turma dos bacteriologistas não consegue identificar. São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece. E, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chame apenas de larvas espirituais. Aí agora eu também tenho outra teologia. Eu digo, minha nossa. Então, da mente, provocando essa interposição, nós temos também essa invasão microbiana. E isso aí é objeto de estudo para o futuro.
Não é? O que fazer com isso? Porque cefalexina, tetraciclina, acho que não vai agir nesse campo. E aí, no mesmo livro Evolução em Dois Mundos, eu começo a entender a importância da medicina do futuro. Olha o que ele diz. Os médicos e os enfermeiros desencarnados, durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, todos os cantos, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções aonde? Eu digo, agora nós não vamos operar só o corpo físico. As intervenções são agora no corpo espiritual. Eu peço todo dia, meu Deus do céu, que eu possa aprender, que eu possa estar nessa faculdade, estudando e tentando auxiliar. Porque aí a intervenção é de dentro para fora. Né? E a gente vê nessa obra Missionário da Luz quantas intervenções são feitas. Vocês vão ver aqui na frente só um pouquinho. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre no grande futuro que está por vir. Certo? Aqui só um exemplo. Já estamos acabando, mas não tem um tempinho. Fez o contato duplo. Isso aqui foi uma intervenção que foi feita, tá certo? Fez o contato duplo sobre o epigasto. Isso é um passe. Está lá nesse livro, capítulo dos passes. Missionário da Luz. Fez o contato duplo sobre o epigasto, erguendo ambas as mãos e descendo-as, logo após, morosamente, através dos quadris até o joelho. Repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo das mesmas operações, em poucos instantes o organismo da enferma voltou à normalidade. Onde que ele agiu? Foi no corpo físico? Não. No corpo perispiritual. Ele via como se fosse nuvens enegrecidas. Em um caso ele vai relatar uma mulher que brigou com o marido, tá certo? Brigou com o marido e ela já tinha um ponto fraco que era o coração e aquela briga gerou uma nuvem escura. E ela, por ser uma trabalhadora e pelos seus méritos, houve uma intervenção dos médicos espirituais durante o período aí do sono. O que acontece? E aí o André Luiz acompanhando vê o que aconteceu. Através dos passes aquilo foi desfeito. E eles explicam o porquê, dos méritos, de tudo isso. Já na região, outro caso que é esse aqui, ele vai mostrar também como que isso aí saiu através da questão dos passes aqui. Então, mostrando que no futuro nós teremos aí muito mais coisa a aprender com essa turma. Cada vez que eu leio esse negócio, mais coisa nova vai surgindo, eu vou entendendo, buscando aprendizado. Mas a gente vai vendo aqui quanta coisa interessante. É óbvio que nada substituirá isso, tá, pessoal, na nossa vida. Que diz Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros. Deixa esses momentos finais, eu trouxe muita coisa desse arcabouço científico para que a gente possa ir entendendo aos poucos, né, como eu também venho me desafiando e buscando a cada dia novas propostas, porque eu vejo que chega a determinado ponto, tem um limite dentro do convencional. E aí a gente vai ver aqui quanta coisa a gente pode aprender. Então, nessa terapia do amor, Dr. Bezerra nos lega o seguinte: que o amor continua sendo filhos da alma, a receita que temos a oferecer àqueles que buscam socorro espiritual para as suas problemáticas de saúde. Por isso podemos afirmar que o amor, ele acalma e dissolve as tensões, ele alegra e tonifica o coração, ele vai vitalizar, ele vai fortalecer as células de defesa do organismo, traz a esperança, recupera as células esgotadas. Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha forte razão para continuar com a sua alegria de viver. Então, palavras do Dr. Bezerra, tá? Essa receita é difícil da gente encontrar no convencional, mas ele traz para a gente aí essa reflexão a respeito do amor. Será que estamos exercitando esse amor? Será que estamos buscando nos conceitos espíritas a cada dia essa proposta de sermos um pouquinho melhor, de nos reconhecermos na essência que somos em espírito, de buscarmos no entendimento com o outro, aquele que está próximo a mim, aquele que está distante a mim,
A minha missão, depois de tudo isso, é simplesmente estar com outros corações, compartilhando desses corações um pouco daquilo que eu venho aprendendo, um pouco daquilo que eu venho sentindo e que eu venho buscando nesse processo de recuperação, ainda nesta encarnação. Sempre agradecendo a espiritualidade pelas oportunidades que nos são concedidas. Essas oportunidades são elas que concedei-me, ó Senhor, concedei-me, ó amigos espirituais, a força de seguir em frente. Independente do que sejam os muros e os obstáculos, mas que a hora é agora. É chegada a hora da transição, é chegada a hora da regeneração. Que eu possa fazer parte desse exército que carrega a bandeira e a força do Cristo. Que Deus possa sempre estar conosco e nos nossos corações. Que ainda assim, toda essa ciência, mas que a maior ciência é a ciência do amor. A maior ciência é a ciência que nos foi deixada há mais de 2000 anos por Jesus de Nazaré. E nas suas passagens, e que disse que o Consolador prometido viria. E que esse Consolador prometido viria com ele muitos que teriam essa missão de divulgar a doutrina dos Espíritos. E a honra maior é fazer parte deste grupo de divulgadores. De estar junto àqueles que outrora renegaram o próprio Cristo. Mas que não foram esquecidos e nem abandonados. Muito pelo contrário, foram amparados, foram acolhidos, porque o Pai é amor. E o Pai nos lega esse amor a todos nós, independente de raças, de cores, de locais, de classes sociais. A maior expressão, como dizia o grande João Evangelista, que por uma obra espírita nos traz, que viria depois como Francisco de Assis, aquele conhecido pela força de amar, não só os seres humanos, mas também os animais, a natureza, porque assim na ilha de Patmos ele compartilhou da essência de Deus na sua intimidade. Então neste momento eu só tenho a dizer a vocês muito, muito obrigado e que Deus abençoe a caminhada de vocês rumo a este novo momento planetário, que é o momento do avançar e da regeneração. Que Deus fique com todos nós.